Netuno e a espiritualidade. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Hoje eu gostaria de falar sobre esse assunto apaixonante, que é Netuno e a espiritualidade. Primeiro, lembrar algumas premissas da própria arqueoastrologia. Lembrando, algumas pessoas me perguntam por que a arqueoastrologia, o que é a arqueoastrologia. Eu já expliquei tanto, vou falar de uma maneira um pouco sintética. A arqueoastrologia é um processo arqueológico em relação à psique humana. Os planetas, os signos, os zodíacos, os aspectos entre os planetas, as casas, muito mais do que descreverem personalidade, estão falando de estratos da psique humana e da psique coletiva também, muito profundos. E quando a gente começa a mexer nessas camadas, nesses estratos, a gente cada vez mais se aproxima do nosso Dharma, da nossa missão aqui na Terra, na razão pela qual nós fomos convocados a estarmos aqui. Então, quando a gente fala em arqueoastrologia, que é um sistema criado por mim e por Lígia Franklin, minha esposa, com o objetivo da gente ir fundo, usando a astrologia como veículo, evidentemente, para fazer essa escavação, esse processo arqueológico da psique humana, que vai passar por aspectos carenciais, aspectos mais difíceis do comportamento ou da personalidade humana, até a gente se dirigir para uma busca de uma espiritualidade profunda, de um despertar, de uma iluminação. É para isso que, na verdade, a astrologia se presta, no fundo, para mostrar algumas digitais, algumas pegadas sobre o processo de iluminação. Evidentemente que a astrologia não faz com que uma pessoa se ilumine ou desperte, mas ela entrega os caminhos para isso, né? E, por exemplo, falar dos 12 arquétipos ou dos 12 zodíacos é entregar de mão beijada qual é a nossa jornada, o nosso propósito, a nossa saga. Eu vou falar sobre isso também hoje. E outro ponto da arqueoastrologia é um sistema de 5 etapas, onde a primeira é a astrologia natal, procurando responder a pergunta quem sou eu. A segunda etapa é a astrologia kármica, da onde eu estou vindo, por que certos padrões se repetem na minha vida. O terceiro é a astrologia dármica, que é o trabalho mais solicitado, mais pedido, que fala sobre para que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui, nessa encarnação, nesse planeta. A exoastrologia é a quarta etapa, que é uma astrologia voltada para a tentativa de mapear raças estelares que fazem parte do nosso genoma, né, da nossa psique também. E, por fim, um instante criador, que é o nome que a gente deu para trânsitos, progressões, direções e revolução, né? E quem faz o processo arqueoastrológico é uma etapa por mês. Mas a maioria escolhe um ponto ou outro, e principalmente a astrologia dármica, né? Isso tudo está a serviço desse processo evolutivo, desse processo da espiritualidade. Então, antes de me debruçar sobre Netuno, que todos os assuntos que eu tenho trazido nos últimos vídeos são assuntos muito profundos que merecem cursos e cursos e cursos, mas eu estou preferindo falar algumas coisas, depois eu volto, retorno, falo outras, e a gente vai caminhando. Fica gravado, então vou voltar a falar de Netuno muitas outras vezes, não tem que esgotar o tema, né? Nem eu conseguiria esgotar o tema. Antes de falar de Netuno, eu queria falar uma coisa prioritária, que é o seguinte: a jornada humana, o processo de individuação, o processo de nós nos tornarmos seres não divididos, não apartados de nós mesmos, o processo de fazer com que o nosso ego se coloque como um servo da nossa alma, por exemplo, tem 2 etapas. Então, esses arquétipos, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe, embutido nesses arquétipos tem a partitura do ser humano, né? A explicitação de qual é o nosso trabalho, orgástico aqui nessa encarnação.
Uma coisa que fica muito complicado é quando a gente acaba se identificando com o nosso signo solar, com o ascendente, com a lua e com o meio do céu, ou principalmente com o nosso signo solar, com o ascendente, né? Nós não somos isso. Tá? Nós não somos Câncer, não somos Peixes, não somos Libra. O mapa astral, ele é uma cartografia da psique humana. Uma cartografia da psique humana. E nós podemos falar muitas coisas, criarmos muitas narrativas interessantes, profundas, corretas, sensíveis, e que nos auxiliam nessa jornada de nos tornarmos quem de fato nós somos. Porque, na verdade, para onde é que a gente está indo? A gente está indo na nossa direção, de nós nos tornarmos quem de fato somos. Né? E é tão misterioso esse papo, né? Porque a gente nasce e é um mistério quem somos. Não deveria ser assim. Né? E por isso, né, os antigos, muito antigos, perceberam que toda essa configuração celeste, aquele sistema solar, mesmo o Sol no centro, os planetas girando em volta, o Sol do ponto de vista geocêntrico, do ponto de vista antropocêntrico, o Sol passando pelos signos e tudo, ali estava todas as dicas necessárias da gente se autorrealizar. Né? Evidente que isso pode levar algumas encarnações, mas entra uma encarnação e sai outra, entra uma e sai outra. Aqui, para quem nasce no planeta Terra, essa é a jornada. A gente cumprir integralmente os 12 arquétipos. Então, quanto mais a gente se identifica, né? Eu sou Câncer, eu sou Leão, eu sou Virgem, eu sou isso, aquilo. Ninguém é nada disso. Ninguém é nada disso, nem nunca foi. Ah, mas as características de Virgem me traduzem. Sim, o mapa astral é uma cartografia dessa paragem nossa. A gente está numa hospedagem chamada essa encarnação. Então, ali vai traduzir, né, quem nós estamos sendo nesse momento. Nesse momento, leia-se nessa encarnação. Da onde a gente veio e por que a gente trouxe esses temas de trabalho no mapa. Temas de trabalho na área material, na área emocional, na área intelectual, na área espiritual. Quando uma criança nasce, já está claro ali quais são os temas de trabalho pelos quais ela foi convocada, não convidada, mas convocada a estar aqui para o processo evolutivo. Então, a gente nasce com um manual que é a gente viver integralmente cada um desses 12 arquétipos, cada um desses 12 passos. Quando a gente, por exemplo, se identifica profundamente com um ponto, com o meu ascendente, com o meu Sol, com a minha Lua, a gente pode acabar abrindo mão de 9 arquétipos, sem os quais a gente não se autorrealiza. Ninguém se autorrealiza porque é de Leão, ou porque é de Áries, ou porque tem a Lua em Capricórnio. A gente se realiza quando a gente vive a integralidade do nosso ser, que na carta natal tem a ver com os 12 arquétipos, as 10 pulsões psíquicas, que são os planetas, né? As 12 casas que representam não 12 assuntos, mas uma infinidade de assuntos. Assuntos nossos do dia a dia, com o objetivo de testar a gente, para saber o que a gente está aprendendo, como é que a gente está sabendo lidar, se a gente está mais apartado do todo, ou se a gente está mais em comunhão com o todo. É aí que eu entro com o Netuno, que é o planeta que rege o último arquétipo do zodíaco, o último signo do zodíaco, que é Peixes. Né? Como rege também a última casa, a casa 12. Por que será que existe um último signo, que existe um planeta que rege um último arquétipo? Porque depois de Peixes a gente retoma de novo numa outra espiral o arquétipo de Áries, e aí vai Touro, Gêmeos, Câncer e assim sucessivamente. Mas sempre nessa espiral vertical que começa em Áries e vai até Peixe. Se a gente não entende isso, a gente faz a astrologia da personalidade. Se a gente não faz isso,
a gente fica parado na astrologia da personalidade. Oi, Silvia, estou vendo você aqui, um beijo, obrigado. Obrigado por estar aqui conosco. Um beijo para você, Silvia, minha prima. Mas, então, isso precisa ficar muito claro. O que significa Netuno na nossa espiritualidade? E lembrando que, do ponto de vista técnico, quando a gente fala de religião, a gente não está falando de Peixes nem de Netuno, a gente está falando um pouco mais de Sagitário e de Júpiter, tá? Que é o 9º arquétipo, o 9º portal. Repara que não é o último. Então, quando a gente fala de religião, a gente pode estar falando realmente de algumas crenças, de algumas identificações com alguns caminhos, né? E, quem sabe com alguns dogmas, inclusive, né? Mas Peixes é o último portal, é a última história, né? Então não tem mais religião ali. A religião já foi. Na melhor das hipóteses, foi um bom começo, uma boa iniciação, mas a gente vai ter que desaguar na espiritualidade, que não tem absolutamente nada com religião, embora tenha com a religiosidade. Porque, me perdoem os céticos, 100% da população planetária tem um instinto de religiosidade. Eu posso até projetar esse instinto em coisas materiais, né? Mas um dia eu vou ter que saber, nessa ou em outra encarnação, eu vou ter que saber que, embora eu projete esse instinto de religiosidade, não de religião, mas de religiosidade, que vai desaguar na espiritualidade, por mais que eu projete isso num carro, numa mansão, num dinheiro, numa pessoa, né, a gente está condenado, mais cedo ou mais tarde, a perceber que é um instinto de retorno à fonte. É o IRF. É um instinto de retorno à fonte que faz, quanto mais a gente está consciente desse processo, a vida fica muito mais interessante, menos difícil. A gente não vai mudar exatamente as dificuldades que o mundo nos traz, mas a nossa relação é totalmente diferente. Isso é que é importante. Às vezes a gente pensa que no processo evolutivo a gente vai acabar salvando o mundo, salvando a humanidade, mudando marido, transformando esposa, mudando os filhos. Não é assim que a banda toca, né? A gente se transformar, eu sempre uso aquela expressão, se curar na doença, né? Se o mundo nos traz uma série de desafios, e precisa, e é importante, e é um tesão isso, é que a gente saiba se portar, a gente saiba lidar com isso tudo. E essas 12 etapas, esses 12 arquétipos, essas 10 pulsões psíquicas, liga-se Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, tem ali didaticamente na carta natal, no momento que a gente nasce, instruções de como a gente lidar. Agora repara como é que isso ajuda uma pessoa que quer educar um filho, que conhece o mapa de uma criança, e que observa os talentos, os dons, as inclinações, mas também tem informações sobre a alma desse filho, né? E aí a astrologia não foi feita para a gente chegar e, né, direcionar a educação por conta de um ascendente X ou de uma lua Y ou de uma posição do Marte. Não. A primeira coisa é observar, porque mesmo que nunca ninguém saiba o que é astrologia, uma pessoa sensível e profunda tem que manifestar esses arquétipos. Ela tem, assim como tem um instinto de sobrevivência, por exemplo, né, mesmo que a pessoa não acredite em absolutamente nada disso, ela está manifestando inconscientemente essa jornada dos 12 arquétipos. Isso que eu estou falando, gente, para mim, o nome disso chama-se espiritualidade, tá? Porque para mim, a minha visão, na verdade, de espiritualidade é tudo que nos envolve, tudo que é dentro de nós, tudo que é fora de nós, né? O que implica numa atitude espiritual, que é uma atitude de expansão de consciência. Bem, quando a gente fala de Netuno, de um modo geral, a gente vai falar que Netuno rege a psique, a psicologia, o inconsciente, rege uma relação com as águas, né? Com a natureza também. A natureza é importante, com espiritualidade, com o audiovisual, né, com uma enorme sensibilidade. Pode também ter a ver com drogas, com processos compulsivos que aparecem na sombra de Peixes, que é Virgem, né? Virgem tem um aspecto mais compulsivo,
parece que a compulsão pode o definir no mundo, vamos dizer assim. Essa compulsão, netunianamente, pode ser através do álcool, através de algum tipo de droga. Então a gente sempre vai ter luz e sombra. A luz ágape, é o amor universal, o amor incondicional, é o amor crístico de Netuno ali, né? E a sombra é a gente usar de substâncias lesivas ao organismo para a gente criar uma realidade paralela, um mundo paralelo, porque é muito difícil, está muito complicado lidar com o mundo, então eu vou criar uma realidade paralela. E se eu sou um artista e eu quero fazer isso do ponto de vista da arte, tudo certo, maravilhoso, mas se eu olho para a vida, a relação com meus filhos, a relação com a família, com amigos, com a realidade material, de uma maneira tão somente projetiva, tão somente onírica, tão somente delirante, que são características também da sombra de Netuno, a coisa complica, definitivamente complica. Bem, mas então e daí, né? Eu queria colocar a potência desse Netuno dentro da gente. E insisto, não importa se não tenho nada em peixes, não tenho nada na casa 12, meu Netuno está sem aspecto. Todos nós temos casa 12, todos nós temos peixes, todos nós temos Netuno. E insisto mais num ponto. Todos nós que temos esse ou aquele signo, aquele ascendente, aquela lua, nós temos o zodíaco inteiro dentro da gente. E o nosso trabalho é a gente viver integralmente cada um desses arquétipos. É como se dissesse eu Áries, eu Touro, eu Gêmeos, eu Câncer. Para um belo dia, em Peixes, a gente também se desidentificar. Porque no final da história, né, é aquele processo de diluência no todo. Então a gente se singulariza, a gente se individualiza, a gente vai na nossa direção, a gente procura se autoafirmar, para mais na frente a gente se autorrealizar, para mais na frente a gente se oferendar energeticamente ao todo. A gente deixa de existir, não porque morreu. O processo de iluminação, o processo de despertar, é como uma pessoa viva encarnada aqui, que foi além do próprio ego, né? Essa ideia de transcendência é uma ideia que ela começa a se solidificar em Urano, em Aquário, né? Essa coisa da consciência, da transcendência, né? Porque é como se Urano fizesse esse processo na mente para Netuno poder fazer esse processo, né? Isso não tem nada a ver com fulano, com Beltrano, isso tem a ver com todo mundo, com a população planetária. Insisto que a astrologia entrega de bandeja uma cartografia, uma jornada, um roteiro, uma partitura. Lembrando que cada um vai viver de uma forma diferente, porque cada um tem um filtro diferente. Entenda-se filtro por nível evolutivo. Cada um tem um nível evolutivo, cada um está numa etapa evolutiva. Então, por mais que 2, 3, 4 pessoas vivam a mesma experiência, tenham uma mesma experiência, vão ter relatos diferentes. Não só relatos, não só narrativas, mas essa mesma experiência para as 4, 5 pessoas vão impactar de uma forma diferente, porque a maneira de eu digerir, a maneira de eu metabolizar é diferente, é singularizada. Então, quando eu falo dos 12 arquétipos, isso não é uma pasteurização que todo mundo vai ver, todo mundo vai ter que viver os 12 arquétipos, cada um do seu modo, cada um da sua maneira, cada um no seu tamanho, da sua estatura evolutiva, né? Lembrando também que quando a gente fala da palavra evolução, né, e começa a estudar algumas religiões pragmáticas, né, algumas religiões materialistas, vamos dizer assim, a palavra evolução é uma palavra meio chata, meio pesada, sabe? Porque, quais são os sacrifícios que eu tenho que fazer para evoluir, entendeu? Que aí também tem uma coisa ligada a Saturno e uma coisa ligada a Netuno, né? O sacrifício de Saturno, né? De carregar, trazer nas costas o mundo, ter que dar conta das coisas, né? Que essa é uma pulsão psíquica. Mas o sacrifício de Netuno é quando você, depois de chegado na tua plena abundância, você se oferenda. Num primeiro momento mais denso, como uma espécie de orientador, de instrutor, de referência, de farol.
Isso não significa que você tem que falar nas redes sociais, mas significa que você é uma escola viva, você é um exemplo vivo, calado ou falando. Isso é muito importante nesse processo. E mais adiante, isso significa um profundo experiência de unidade com o todo, com a fonte primordial. Então, quando a gente fala de evolução, não é aquela chatice de então tem que fazer meditação, tem que matricular no curso de yoga, tenho. O que está em jogo, eu sempre vou falar disso, gente, o que está em jogo no processo evolutivo e no processo de autoconhecimento é a qualidade do nosso orgasmo existencial, do nosso gozo existencial, do nosso prazer existencial. E é bom lembrar também outra coisa, quando eu falo palavras tão potentes, essa potência erótica da existência, quando eu falo de orgasmo, de gozo existencial, eu não estou dizendo que o mundo tem que ser lindo, maravilhoso para eu conseguir fazer isso. Eu não posso depender do mundo. Existem, no mínimo, 8 bilhões de mundos. De que mundo a gente se refere? Esse que eu vejo na televisão, esse que eu vejo na internet, esse que eu me baseio nas fake news? De que mundo eu me refiro? Então, que fique claro, muitas pessoas com raciocínio meio tati-bitati acham que eu serei feliz quando, na verdade, o mundo estiver em paz e harmonia. É possível que nunca o mundo chegue nesse lugar idealizado nosso. A gente não pode sentar e esperar, sabe? Meu casamento vai dar certo se ele se transformar. O que significa? Que o problema é dele. Eu estou numa boa. Entendeu? Quer dizer, não, o mundo está todo errado, eu que estou certo. Então, quando o mundo se transformar, mas quem é que fez esse mundo? Qual é a tua parcela dentro disso? Entendeu? Então, a minha fala é o seguinte: a felicidade não depende desse ou daquele mundo, dessa ou daquela realidade, e sim como é que eu lido com. Ah, mas Sérgio, é possível uma pessoa ser feliz com tanta gente passando fome? É possível. E aí é importante lembrar que a felicidade, ela incorpora também a tristeza. A felicidade não é sinônimo de alegria. Alegria é uma coisa. Alegria sazonal. Ela vem, vai. Felicidade não. Uma vez você chegando na experiência de felicidade, você sendo feliz é apenas para sempre. E, Sérgio, esses conceitos, cara, eu não sei se é isso não, Sérgio. Eu acho que você está se enrolando aí. Porque felicidade, para mim, eu já fui feliz numa época, não sou mais. Você viveu momentos de alegria, e você pode até dizer momentos de felicidade, mas na minha boca a palavra felicidade é um território, entre aspas, para sempre. É uma conquista. A ponto de eu dizer que você está no meio de uma guerra, no meio de uma situação muito complicada, mas você está íntegro. Você pode ser arrastado pela guerra. Você pode até morrer nessa guerra. Você pode até ver pessoas amadas. E se eu não posso ficar triste? Posso. Eu não posso sofrer com aquilo? Posso. E isso vai me tornar uma pessoa infeliz? Não, eu posso estar muito triste. Mas eu estou situado. Toda essa cartografia da astrologia tem um objetivo de colocar a gente no nosso lugar. Né? Cada um no seu lugar. Quando você está no centro, no teu prumo, né? Tá sol. Legal, tá chuva, legal, tá tempestade, legal, morreu gente. Mas e antes mesmo da existência do Homo sapiens, aqui já foi um inferno, antes mesmo da gente pensar em bomba atômica, antes mesmo da gente pensar em tudo que a gente pensa de sombrio, a Terra já teve ciclos e ciclos de primaveris e de profunda destruição natural. A gente tem uma vocação para a culpa muito grande. A gente faz muita bobagem e é importante que a gente se sinta culpado. Porque na medida que a gente faz bobagens enormes, essas bobagens ecoam na vida de outras pessoas, se a gente se sentir culpa, se arrepender e reparar isso, é tudo de bom. É bom que a gente sinta culpa dos erros que a gente fez, para a gente poder corrigir. Mas também tem um processo fake da gente se sentir culpado por tudo que acontece de ruim. Então, quando a gente fala de Netuno, que Netuno não é uma régua, como Saturno, por exemplo. Né? Netuno é uma circularidade. Netuno vai falar de uma totalidade. Então, quando você vive essa totalidade, né? Quando você conseguiu integrar o masculino e o feminino, quando você conseguiu integrar o céu e a terra, quando você conseguiu integrar
o que chamam de profano e sagrado, escuta, eu tô vivo, inteiro, e estou em pleno orgasmo. Esse orgasmo pode mostrar um momento de tristeza, um momento de extrema alegria, um momento de conquistas, outro momento de não conquistas. Mas até a palavra sofrimento é uma palavra que fica relativizada a partir daí. Tudo isso que eu estou falando é o escopo de Netuno. Netuno não é uma pulsão moral, né? Muitas vezes o desvio de Júpiter pode ser bem moral, mas também a luz de Júpiter é ética. A luz de Júpiter pode ser moral, mas pode ser também uma moral muito repressora, com um viés de Saturno aí. Netuno não tem nada a ver com isso, a gente já passou por isso tudo. Já passamos por Saturno, já passamos por Júpiter, já passamos por Marte, já passamos pela afirmação marciana, pelo desejo venusiano, pelo intelecto de Mercúrio, já passamos pelos dogmas de Júpiter, ou pela busca de sabedoria de Júpiter. E Netuno eu quero o silêncio. Quando tem, às vezes, uma febre ligada à meditação, né? Às vezes até uma moda ligada à meditação, é interessante, é bonito, é bacana isso, porque a meditação, no sentido final do termo, é o final da estrada, é o silêncio pleno, a gente está em contato com o vazio pleno, ou com o que a gente chama também de nada fértil, né? Que eu costumo chamar, provocativamente, chamar de agora, vamos dizer assim. Então, a experiência de Netuno é uma experiência de altíssima espiritualidade. Onde quer que ele apareça, em que casa está o Netuno? Né? Netuno na 2, Netuno na 6, Netuno em casas de terra, Netuno em casas de fogo. Será que o Netuno tem que estar na 12? Será que o Netuno tem que estar em casas de água? Não necessariamente. Mas é evidente que se o Netuno cai no primeiro quadrante, ele tem uma informação. Muitas vezes, quando eu estou fazendo sessão, por exemplo, do mapa dármico, que eu vejo planetas transpessoais no primeiro quadrante, ali esse casal 1, 2 e 3, via de regra, às vezes eu chego a uma conclusão de que a pessoa veio materializar o espírito e espiritualizar a matéria. Quando você pega os planetas transpessoais, né, Urano, Netuno e Plutão, e coloca na casa 2, ou na casa 1, ou na casa 3, eu vim trazer esse céu para o universo do meu cotidiano mais prosaico, mais pragmático, mais objetivo. Repare que essa cartografia astrológica é uma enorme alquimia de transformação. Essa alquimia se refere aqui a você estar encontrado contigo, a você estar em paz contigo, ainda que o mundo esteja em guerra. O Netuno, a sombra do Netuno, pode ser uma mediunidade compulsória, né? Porque tem aquela mediunidade que você tem um domínio sobre ela. Você vai para um território e você deixa que aquela incorporação, aquela experiência te acolha, te penetre. Mas tem outras não, que você é médium numa sala de espera do dentista, você é médium, vai no Maracanã assistir um Fla-Flu, você de repente está absorvendo. A sombra do Netuno é a sombra da esponja, entendeu? De você, e acaba limpando, é como se você involuntariamente começasse a limpar o ambiente à tua volta, né? Como se absorvesse. Isso, involuntariamente e compulsoriamente, isso é péssimo para a pessoa. Por isso, o Netuno rege a loucura também, né? Então, se eu não sei que técnicas eu uso, se eu não sei se meu pé está no chão, os meus pés estão no chão, o Netuno é perigoso, porque eu posso idealizar, viajar na maionese e achar que, entendeu? Eu vou fazer curas, que nem Jesus, eu vou fazer curas, eu vou fazer... A coisa é mais simples e mais profunda, porque quando a gente chega em Netuno, que rege o último arquétipo e a última casa, a gente já percebe que espiritualidade, por exemplo, é ser ético, é ter um coração limpo, é você ser verdadeiro, transparente. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa meio óbvia que eu acho assim contundentemente óbvia. Nós vivemos de alguns anos para cá um caos informacional de tal ordem, onde embaralharam as questões de verdade,
de mentira, de moral, de moralismo, de ética. Isso tudo claro que isso tudo é proposital, né? Não é uma coisa que surgiu do nada, isso é um projeto. Embaralharam tanto que fica difícil quando chega um astrólogo e diz assim: a espiritualidade é você ser verdadeiro, transparente, ético, um coração limpo, né? E não precisa, você tem que fazer o bem ao próximo, você tem que. Quando você tem que fazer alguma coisa, complica, sabe por quê? Porque é só você botar na agenda e ticando. Você vai ticando as coisas. E quando vê, você continua a mesma pessoa. Porque uma coisa é você fazer coisas, outra coisa é você ser essas coisas que você quer fazer. Muitas vezes a gente faz coisas para aplacar uma culpa. Ou faz coisas para ficar bem na foto. Ainda mais agora, na ditadura da imagem, na tirania da imagem. Poxa, se a gente faz coisas boas e coloca nas redes sociais, quem sabe a gente acaba no céu quando morrer? Bobagem. Bobagem. Quando a gente fala de espiritualidade de Netuno, não tem nada a ver com fazer o bem, e sim manifestar o ser. Manifestar o ser. A gente está pensando que esses 12 arquétipos de Áries a Peixes foram vividos com verdade, com transparência, né? Com honestidade. E é uma espiral vertical, porque você vai de Áries a Peixes, depois você começa de Áries a Peixes, depois você começa de Áries a Peixes. É evidente que é interessante isso, que aquele Áries lá de cima provavelmente é mais evoluído do que um Peixes aqui de baixo ou um Aquário aqui de baixo. Então é infindável o nível de opções de usufruto nosso. Então quando a gente moralmente, né, mal educado religiosamente, acredita que a guerra tem que parar, isso tem que parar, isso. Sabe por que não pode parar? Porque isso são projeções da nossa psique, de onde a gente chegou. Se eu começo a inventar uma paz que não está dentro de mim, isso pode durar até meia hora, pode durar até 10 minutos, 20 minutos. Eu não vou conseguir ficar segurando a guerra que eu vivo, a guerra que se estabeleceu dentro de mim. Muitas pessoas não entendem que olha para fora, olha um sintoma, né? Quando a gente vê todo um materialismo assim autopredador, quando a gente vê um materialismo destruidor de mundos e de vidas, vamos dizer assim, né? Muita gente acredita que tem que mudar, cortar isso, quando na verdade está dentro da gente. Porque a gente tem que fazer essa revolução interna. Isso é Netuno. Netuno não é um planeta da exteriorização, ao contrário de Urano. A pulsão psíquica chamada Netuno é uma pulsão que fala da interiorização, né? Do quanto o teu silêncio genuíno pode transformar mundos. Do quanto a tua experiência de unidade pode transformar mundos. É isso que tem que ficar claro, porque a espiritualidade é algo muito, muito mais simples do que a gente imagina. Porque quando entra a ideia de religião em uma porção de livros que nos ajudam e nos confundem, vamos dizer assim, a gente parece que a gente tem que fazer coisas do arco da velha, quando na verdade, se você for honesto, verdadeiro, ético, tem uma transparência, uma busca do teu autoconhecimento e inspirar pessoas para que isso aconteça, o que você quer mais? É evidente que alguém pode pensar o seguinte: mas Sérgio, você em algumas lives já soltou assim de uma maneira quase subliminar sobre que vivemos numa simulação, né? E de que a palavra Matrix, que é uma palavra muito em moda já há um bom tempo, né? Que você transita, né, por esse meio, que por mais que você fale de astrologia, por mais que você fale de psicologia, por mais que você fale de espiritualidade, parece que nas tuas pesquisas, Sérgio, sobre a verdadeira história da humanidade, tem coisas que você não fala publicamente. Assim, é verdade.
E uma das coisas é essa existência simulada, o holograma. E nem vou falar disso agora, embora tanto Urano quanto Netuno, tanto Aquário quanto Peixes, de tanto a gente decantando o nosso processo evolutivo, a gente chega também na irrealidade daquilo que a gente chama real, na irrealidade. Mas, embora a gente viva numa simulação, eu também posso dizer que a simulação é real, ela existe, ela é tangível, ela é palpável. Qual é a vantagem? Aí alguém pergunta, qual é a vantagem de eu ter uma certa certeza de que eu vivo numa simulação, que nós vivemos um holograma, um holograma dentro de um holograma, uma simulação dentro de uma simulação, um universo dentro de um outro universo. Enquanto eu falo aqui, mundos paralelos estão acontecendo, quanta gente está aqui cruzando, quantas frequências estão cruzando aqui. A gente não tem só a 3D nem a 4D, né? Embora isso tudo esteja acontecendo, eu não preciso saber dessas coisas todas para eu me iluminar, para eu me despertar. Quando eu fiz uma imersão há anos atrás em mestres de uma China antiga, né, na questão do taoísmo e mesmo do Zen, né, a relação com a natureza já era suficiente para uma paz interior. Não porque a pessoa gostasse de trabalhar com alface, não. O livro, né, da natureza vai ensinando tudo. Os ciclos da natureza, das plantas, das estações, dos animais, vai ensinando tudo. Vai ensinando tudo, que é o fluxo do natural. Então, se é simulação, se não é simulação, imagina se grandes mestres estavam preocupados com isso. Agora, talvez a pergunta retorne, tá, tudo bem, mas então, já que existem, já que nós somos, quem sabe, frutos de um macrocomputador, o que muda? Eu acho que algumas coisas mudam. Uma coisa é o seguinte: quando a gente está identificado com a materialidade, ou do nosso desejo, ou das nossas conquistas, quando a gente está identificado de que essa é a realidade, eu vivo a realidade, o sofrimento é muito bem-vindo. O sofrimento é muito bem-vindo. Quando a gente percebe que, por mais que a gente apaixonadamente se dedique a um projeto, se lance numa causa e faça o nosso melhor para isso, sabendo que tudo isso é uma simulação, isso será pulverizado, não porque você morreu, porque quando você morre também não é pulverizado, continuam outras realidades, outras dimensões, você retorna aqui, até que você não precisa mais retornar aqui, até que você vai para outras dimensões, a 5D, a 6D, a 7D, a 8D e por aí vai. Como grandes seres vivem em outras dimensões que não são mais corpóreas. Mas quando a gente sabe disso, parece que uma chave muda. Eu posso estar num projeto, ou de construir uma família, ou de ter um sucesso profissional, ou de fazer uma viagem bacana, e perceber que eu não sou aquilo. Aliás, até eu fiz uma música, Eu Não Sou a Minha História. Eu fiz uma música que eu toquei no show agora que eu dei em julho, Eu Não Sou a Minha História, que é um dos assuntos que a Terra de Rudá trabalha de longa data. Eu tenho a minha história, mas eu não sou a minha história. E aí por aí vai, né? Eu tenho a minha família, mas eu não sou a minha família. Essa frase, se ouvida organicamente, muda mundos, transforma mundos. Eu tenho a minha família, mas eu não sou a minha família. E é muito simples. A maioria das pessoas que estão me vendo aqui, me ouvindo, acredita em outras encarnações. Partindo desse pressuposto, usando uma certa lógica, vem cá, quantas famílias você teve? Quantos filhos, pais, mães, avós, quantos? Não lembro. Pois é. E você viveu tão intensamente, até alguns apegos, isso? Pois é, eu não lembro de nada. A minha psique, como uma espécie de registro acástico, lembra de tudo, mas o meu consciente não. O que não significa que, já que eu não vou lembrar na próxima encarnação, eu não preciso nem tratar bem meus familiares, nem amá-los. Não é nada disso. Não é nada disso. Mas
Sabe quando você faz uma viagem e essa viagem vai durar 5 dias? E nessa viagem, no hotel, você conhece 2 pessoas incríveis, interessantes, né? Você mora no Brasil, uma mora na Austrália e a outra mora no norte do Canadá. E vocês estão ali no mesmo hotel durante 5 dias e conversam, nossa, e tem muita coisa em comum. Daqui a 5 dias, cada um vai para um canto. E ainda que tenham Instagram, ainda que tenham WhatsApp, tudo, continuam se falando, mas talvez nunca mais se vejam. Mas foi incrível aquele encontro, né? E outra coisa, e esse encontro falou quantas coisas a gente tem em comum. O cara que mora na Austrália, um australiano, o cara do Canadá e eu aqui do Brasil, quantas coisas eu aprendi, e eu acho que até ensinei aquelas pessoas. O nome disso é família. Então imagina que a gente está numa viagem e num dado momento num hotel chamado família ou consanguinidade, a gente tem ali avós, bisavós, tataravós, não sei o quê, tem toda uma malha que faz com que a gente deságue aqui, tem toda uma rede que faz com que a gente deságue aqui, mas isso é como se durasse 5 dias dentro dessa metáfora que eu usei. Aí tem os filhos e tudo mais, a gente tem empatias, tem fricções, tem muitas dificuldades. A figura de mãe e pai são figuras totêmicas, como encontrar dentro de uma família uma singularidade e uma experiência ao mesmo tempo de pertencimento. E quando acabar o 5º dia, isso é uma metáfora, né? Acabar o 5º dia, cada um vai para um canto, né? Só que do ponto de vista da gente sair da encarnação e ir para uma outra, a gente não leva o WhatsApp nem o Instagram, né? O véu do esquecimento. Mas esse véu do esquecimento é no consciente, não no inconsciente. O inconsciente registra tudo. O inconsciente, nosso inconsciente, não o inconsciente pessoal, mas o nosso inconsciente, ele traz todas as informações desde um suposto início de tudo, que não foi há 13,7 bilhões. Né? Muito antes disso. E que eu jamais saberei dizer, e ninguém saberá dizer. Sérgio, às vezes eu acho que você exagera um pouco, Sérgio. Se eu ouço tudo ao pé da letra do que você está falando que o ser humano é um semideus, é um macrodeus, é um superdeus. Não, entendeu certo. Entendeu? Cara, mas não é assim, cara. Compra um jornal e vê que não é isso. Não, nós não somos bons autogestores. Nós não somos bons autogestores. Entendeu? Isso é outra história. O nosso ego, a nossa personalidade faz a autogestão dessa divindade chamada eu e você. Porque se a gente fala alto e bom tom que somos fractais da fonte, né? O que significa isso, fractais da fonte? Que nós somos um pequeno átomo do todo e holograficamente nós temos todo o todo dentro desse átomo. Então eu sou o todo. Mas a minha personalidade não se porta como tal, o meu ego não se porta como tal. Nós vivemos, por exemplo, num sistema solar onde a dualidade, eu posso até dizer numa galáxia onde a dualidade é num nível elevado, e isso é proposital, que essa galáxia tem uma dualidade em alto grau, porque quanto maior a dualidade, mais exige discernimento espiritual. O nosso objetivo final não é a gente ficar na dualidade, na guerra entre os sexos dentro da gente. O nosso objetivo é retornar esse aspecto de androgenia do masculino com o feminino. A gente está com Plutão em Aquário, né? Voltou para Capricórnio, mas vai em Aquário e vai direto durante 20 anos. Significa, quando a gente começa a perceber, emergindo da psique coletiva, uma série de identidades de gênero, isso não é uma moda, isso não é uma pauta progressista, isso é uma agenda da psique coletiva, que na verdade, se a gente for lá pegar o livro e olhar
os últimos capítulos, fala que nós viemos de uma androgenia. A fonte primordial não é macho nem fêmea. Nós somos fonte primordial e temos um autogestor horroroso. Sabe quando a gente pega um Brasil e entrega para uma administração? A coisa não... Sabe? Uma empresa, você entrega uma empresa para uma administração que nós... Né? Isso tudo que eu estou falando é Netuno. Né? Não estou falando que Netuno rege uma excelente administração, mas estou falando que no estágio de Netuno já existe uma auto-administração natural. Você já passou por uma série de provas e você já está exercendo essa manifestação de comunhão com o todo. Quando você vai vai no mercadinho comprar um quilo de quiabo, quando você vai na fila de um banco fazer alguma operação, sei lá, né? Netuno nos exige. Por que será que a figura mítica de Jesus funda a Era de Peixes? Por que será que a figura idealizada de Jesus mexe com o nosso ideal de amor incondicional, de amor universal, de amor crístico, de ágape? Por quê? Uma parte nossa reconhece que esse é o final do filme. Esse é o final do filme. Como é o final do Zodíaco, o final dos arquétipos do Zodíaco. Mas nós não somos educados nem na religião, nem na economia, muito menos na política, nem nas escolas, nem na família. Nós não somos educados a manifestar essa guirlanda de arquétipos. Essa guirlanda de arquétipos. A gente não é educado, não é? Porque, como eu falei, existem projetos sombrios e existem projetos luminosos. O projeto sombrio de embaralhar tudo e que a gente se identifique com o meu signo, com o meu ascendente, com a minha lua, com a minha carência, com a minha busca, com o meu desejo, com a minha fome que não acaba nunca. Essa não é a nossa natureza. Tudo que eu estou falando é de Netuno. É a minha maneira de falar um pouco diferente dos livros, porque Netuno significa espiritualidade, psicologia, relação com as águas da natureza, então, mas também com drogas, com audiovisual, com artes plásticas, é uma parte ligada ao cinema, junto com Urano. Essas características todas a gente encontra nos livros. O que eu estou tentando trazer é uma costura orgânica do processo do Netuno como uma pulsão psíquica, uma demanda da psique. Diz assim, olha, você veio aqui para se oferendar. Amor. E o amor, repara que Netuno é a oitava de Vênus. Netuno é uma oitava de Vênus. Vênus é um amor pessoal. O amor de João pela Maria, de João pelo João, de Maria pela Maria, mas o amor é um amor tangível, sensorial, palpável. O amor de Netuno não. O amor de Netuno, porque em um passo anterior, Urano já inaugura a minha relação com a humanidade. Mas Netuno é o amor por essa humanidade, profundo amor por essa humanidade. Isso é em nós. Vocês podem pegar a pessoa mais cretina que vocês conhecem, tem um selfie, tem um Netuno, tem um instinto de retorno à fonte, um instinto de retorno à unidade, né? E tem toda uma deseducação, tem toda uma ignorância sobre o ser, sobre essa escola nossa aqui. Bem, eu acho que quanta coisa que ainda tem para falar, né? Mas não dá para falar tudo. A gente vai falando, a gente vai conversando, certamente eu vou voltar para esse assunto, que é um assunto muito importante. Um dia mais na frente eu vou trabalhar o tema da simulação também, dos hologramas, da Matrix, que são temas muito importantes, que ajudam a gente a começar a se desidentificar, se descolar de uma identificação com uma suposta realidade. Reparem que sempre eu gosto de falar de as realidades.
Sempre eu gosto de falar os universos, né? Ainda que eu diga que tenha uma guirlanda de arquétipos, tem uma mandala que nós estamos, entre aspas, presos libertariamente nessa mandala que vai de Áries a Peixes. Vou repetir, nós estamos presos libertariamente nessa mandala. Por que libertariamente? Porque cada um manifesta de uma maneira do seu nível evolutivo. E por que preso? Porque não tem como fugir desses 12 arquétipos, que é o caminho que o Sol faz ano por ano. A cada ano, no dia do aniversário, a gente faz uma revolução solar, você nasce mais uma vez. O Sol passou em cima do grau e do minuto do teu Sol no mapa, né? Então, todo ano, o Sol passa pelos 12 arquétipos, dizendo assim, vocês sacaram o que vocês têm que viver? São esses 12 arquétipos. O ano seguinte, a partir de 21 de março, ele entra de novo a zero de Áries. Ó, vou fazer de novo aqui, vou iluminar esse processo, vocês aprendam como viver Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, enfim. O ano seguinte é a mesma coisa. E quando chegar no dia do teu aniversário, eu vou estar passando em cima do teu Sol para dizer assim, escuta, sinta-se solar, mas não se identifique com o teu signo. Né? Aliás, você não precisa se identificar com nada. O tema de identidade é um assunto muito importante que merece um outro encontro. A necessidade de nós nos identificarmos e nós nos desidentificarmos. Né? A importância da gente construir uma identidade e depois oferendá-la. O problema dos sofrimentos humanos é quando a gente constrói uma identidade que são hipóteses momentâneas e a gente oxida ali. E aí a gente vai ter que sofrer. Né? Essa ideia de você não se pertencer, você pertencer ao fluxo que tudo é, e você se oferendar, é uma sensação de liberdade absoluta. De liberdade absoluta, uma expansão de consciência, uma empatia com o que está à tua volta, e você passa a ser um agente revolucionário, mesmo que não abra a boca, só pela tua qualidade de energia. Bem, quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu acho que eu me estendi um pouco, sempre me estendo um pouco, vou ficar falando isso a vida inteira, me estendi um pouco. Me estendi um pouco para não chegar a mais de 3% do assunto, mas é isso mesmo, a gente vai continuar falando. Agradeço a presença, tá bom? Um beijo no coração e até agora.